que, de novo, nós vimos uma transmissão que tentou direcionar a arbitragem o tempo todo. Nós vimos isso, e isso para mim, eu como jornalista, eu acho lamentável. É um negócio que não entra na minha cabeça, né? O primeiro lance polêmico do jogo foi logo de cara, não teve replay. Aí apareceu um replay bem longe, uma câmera bem distante. Ó, putz, não aconteceu nada. E segue o jogo. Qual foi esse lance? No começo do jogo, o Corinthians pediu também um cartão vermelho. Foi no Bidon. Foi no Breno Bidon. Logo no começo do jogo. Eu me lembro. Aquela que foi no meio do campo? Mas a transmissão não mostra pra todo mundo esquecer logo, Falaram ninguém que era lembrar. pra intimidar o Bidon. Pois é. Aí aconteceu o lance polêmico do final do primeiro tempo, que também ninguém mostrou na hora pra quem tava assistindo a transmissão. Não, e ninguém mostrou. E ninguém mostrou, se e o que é pior. Se fosse ao contrário, quantos replays teria? Pô, nós vimos na quarta-feira, Não, no jogo ninguém São Paulo mostrou. e Flamengo. Não, esse lance da expulsão do Carrascal, ninguém mostrou direito. E eu vou falar uma coisa que é importante. Ninguém sabia o que tinha acontecido. É isso. Porque agora, depois de 24 horas, de 15, de 14, todo mundo começou, não, porque o árbitro pode expulsar depois pelo ato disciplinar, ele pode. Mas espera aí. O árbitro tem... O que acontece hoje na Europa? Quando o árbitro marca um pênalti, o que ele faz? Fala no microfone, para todo mundo escutar. Eu estou marcando um pênalti porque o número 2 do time tal derrubou o número 10 do time tal. Porra, ontem ninguém sabia nada do que tinha acontecido. E não adianta virem agora falar. Na hora, ninguém sabia. Porque eu estava aqui no ar, eu comecei a ouvir as outras transmissões. A transmissão da televisão não sabia, da TV Globo, do Sport TV não sabia. Ninguém sabia o que tinha acontecido e por que o árbitro estava indo ao VAR, sendo que ele foi ao VAR, ele fez a revisão no primeiro tempo, ele já fez a revisão. Sim. Aí ele comunicou os capitães, olha, eu fiz a revisão e não aconteceu, ninguém vai expulso. E na volta ele expulsa o cara? Que porra é essa? Calil, eu acredito pelo que eu Ele mesmo falou que não ia expulsar ninguém, Marco Belo. Aí na volta ele expulsa. Pelo que eu vi nos bastidores do estádio, que estava sem luz neste momento, o árbitro não conseguiu ver o lance. Mas, ô Belo, você que estava lá no campo... Sim. É uma coincidência ou não? Porque o Corinthians atrasou para voltar. O Corinthians atrasou porque os jogadores e o Dorival foram para cima do árbitro e ficaram de 5, 7, 8 minutos reclamando do lance do Breno Bidon. Então eles não tinham. Ele levou uma cotovelada. Foi na minha frente a cotovelada. Ele levou e deu assim. Que ele levou o soco. Então o Corinthians atrasou para ter os 15 minutos do Dorival conversando com os jogadores. Foi por causa disso, porque eles ficaram 8 minutos reclamando. Olha, eu vou dizer um negócio, pra mim o título do Corinthians é justo. Muito justo, claro, é indiscutível. Não tem nada pra falar. Agora, esse negócio dessa expulsão, eu nunca tinha visto não, isso. Eu já tinha visto expulsão na volta do intervalo. Já tinha visto. Mas o que eu queria entender é o seguinte, por que ele não expulsou no final do primeiro tempo? Eu acho que ele não sabia, mas ele não tinha informação, então, a regra vem depois. Então a regra também... Não, a regra permite isso. Então é disciplinar. A informação que a gente ouviu é que ele não foi ao VAR porque estava sem luz. Porque acabou a luz no estádio. Neste momento tinha acabado a luz. Esse estádio não tem a menor condição de receber um jogo desse nível. Não tem a menor condição. Tinha no break, acabou a luz, não tinha. O no break se segurou por um tempo e depois não tinha. Tanto que dos 7 minutos aos 34 do segundo tempo, olha só, dos 7 ao 34 do segundo tempo não tinha VAR. E aí veio outro não absurdo. teve VAR. O VAR não conseguiu enxergar o vídeo. Só o que eu queria falar é o seguinte. Se a regra permite. Permite quando é disciplinar. Mas eu acho isso um absurdo. O treinador vai pro intervalo. Sem saber, exatamente. Ele orienta o time dele. Claro. Sim. Entendeu? Aí quando ele entra em campo, o jogador é expulso. O Felipe Luiz podia ter armado. Não tem nexo. Agora, gente, mas assim... Era pra ter sido expulso. Sim, era. Mas essa não discussão. vamos Perfeito, nos esquecer que a imagem que apareceu para todo mundo ver a cotovelada no Carrascal só apareceu no segundo tempo e eu não sei porquê. Alguém sabe por quê? O Belo acabou de falar. A questão é essa. Teve problema no que VAR. Acabou a luz. Acabou a luz, mas no a break imagem... não aguentou todo o tempo. Eles estavam procurando Acabou a luz, o árbitro não conseguia olhar o VAR, porque estava sem luz. Não, mas por que o árbitro não vem no microfone e não dá essa satisfação? Mas tá sem luz, não funciona o microfone.
Não tinha luz, não tinha energia no estádio. Na volta do segundo tempo tinha. Mas ele não tinha microfone. Mas se não tinha energia, como é que ele viu o VAR? Não, voltou a luz no, sei lá, 15, 16 minutos do segundo tempo. Então? Ele pode ter visto no vestiário, notebook, sei lá. Não, ele viu o VAR. Ficou sem VAR no segundo tempo, do 7 ao 34 do segundo tempo. Então o que eu falei aqui, ele foi no VAR. Ele foi no VAR. A luz acabou em todo o estádio no final do primeiro tempo. No VAR eu não sei, mas em todo o estádio foi no final do primeiro tempo. Todo mundo saiu do ar, rádio, televisão, todo mundo saiu do ar. O no-break segurou, o no-break do VAR segurou uns 15 minutos. O que eu ouvi, conversando ontem, vou citar a fonte aqui com o Salve, comentarista nosso lá da Record, que conversou com as pessoas, foi que nesse processo, entre o final do primeiro tempo e o início do segundo, avisaram a ele que tinha uma agressão e pelo protocolo do VAR, quando é agressão, quando é disciplina, você pode esperar. Inclusive, poderia acontecer o seguinte, olha a loucura que é a regra do futebol. Se o Felipe Luiz tivesse tirado o Carrascal, ele poderia ter sido expulso mesmo assim, no banco. E aí o jogador que entrou tem que sair? Aí você não perde a substituição. Mas o cara é expulso no banco. Tem que ficar... Então, mas... Você entende? Como assim você não perde a substituição? Você não perde a substituição. Então, se o Felipe Luiz tivesse tirado o Carrascal, ele tinha ficado bem. Expulso no banco. Tudo bem, mas o Flamengo já tá com 11. Aí você... Acho que queima uma... Não, eu acho que a substituição seria... A substituição do Carrascal, ela vale até a expulsão dele. Não, mas aí é o seguinte... Ele vai jogar... Mas o Flamengo joga com 10. Não, porque... Então você falou outra coisa. Só que ele pode ter 5. Não, acho que eu me expressei mal, então. Bom. Porque ele não autoriza a substituição. Enquanto ele não começa o tempo, ele não autoriza a substituição. E outra coisa, Benja, que a gente tem que falar, como é que pode o Bandeirinha, que vai... Não que a gente queira tirar o brilho da conquista do Corinthians, nós vamos falar bastante, mas a gente tem que falar dos problemas. As coisas, né? Como que pode o Bandeirinha, que vai representar o Brasil na Copa do Mundo, anular 2 gols do Corinthians legítimos? Ele foi salvo pelo VAR, mas ele anulou lances que o Yuri Alberto tinha 1 metro de condição. Mas essa aí não tinha VAR. Então, sabe... Não tinha VAR, mas... Sim, mas o Bandeirinha não pode errar desse jeito. O Bandeirinha que vai à Copa do Mundo. O que me revolta não é o fato... Claro, o fato de não ter VAR também é gravíssimo, né? Numa final, numa decisão de Corinthians e Flamengo. É um absurdo não ter VAR. Mas assim... existia uma transmissão e não passava o replay do lance. Mas se não tinha o VAR, não tinha as imagens. Mas, gente, mas o replay... Essa do impedimento demorou pra passar. O replay, você não precisa de energia pra o replay, pra passar o replay quanto tempo você quiser, quantas vezes você quiser. Nós trabalhamos todo mundo aqui na televisão. Você está querendo dizer que a transmissão da Globo ela é tendenciosa? Ela não mostra. Por que ela não mostra? Me explica por que ela não mostra. Ela é tendenciosa? Pra mim... Bastante. Pra mim, ela não age da mesma forma.